O prefeito JHC foi o prefeito mais votado do Nordeste de todas as capitais, proporcionalmente, e o segundo mais votado do país. Por falar no prefeito JHC, ele está aqui com a gente nos estúdios da TV Pajuçara, e é com ele que a gente conversa agora ao vivo para a nossa audiência do Balanço Geral Alagoas. Prefeito, bom dia, bem-vindo. Parabéns pela vitória, mas vamos lá. O senhor foi reeleito com 83,25% dos votos válidos. Ganhar é bom. Adaptando aquela frase, ganhar no primeiro turno com uma votação dessa é melhor ainda? Bom dia, bem-vindo. Sem dúvidas, Douglas, é extraordinário. E eu queria agradecer aqui a Pajuçara, toda a cobertura, o Balanço Geral, a audiência. Primeiro, por acompanhar as eleições, por nos dar a oportunidade de divulgar as nossas propostas, uma cobertura democrática em que as pessoas puderam, da melhor maneira, formar a sua opinião para poder votar nas eleições. E agradecer a todos os eleitores maceioenses, a todos vocês que confiaram em mim, a recondução desse mandato para a gente poder trabalhar, né, por uma cidade com ainda mais programas que possam beneficiar quem mais precisa, para que a gente possa dar continuidade aos projetos, né, às obras que nós estamos fazendo. E tudo isso, né, esse conjunto de ações, de obras, pensando em quem mais precisa. Nós pegamos uma cidade, Douglas, abandonada, com uma dificuldade financeira gravíssima, e não peguei Maceió no melhor momento, né? Outras gestões tiveram essa oportunidade, então o desafio era ainda maior. Então, depois que a gente vê, né, pandemia, tudo que a gente passou esses 4 anos, e chegar aqui, ser consagrado com essa grande vitória, né? E além dessa grande vitória, a gente ter Maceió como a capital que mais investe no país, com o maior crescimento de investimento público, de 1.300%, para você ter ideia, a gente investe hoje o dobro do Rio de Janeiro, que é a segunda capital que mais está investindo. Ano passado, nós investimos 750 milhões de reais. Esse ano a gente vai chegar a 1 bilhão de reais, contra a 30 milhões que era investido no passado, 50 milhões que era investido, então era muito pouco, era irrisório. Por isso que a gente sente toda essa diferença. É uma obra de encosta lá na Grota da Alegria, da Letícia, é o Wellington, que foi atendido e salvou a sua vida no hospital da cidade, né? Então, toda essa estratégia, né, essa estruturação de políticas públicas voltadas para quem mais precisa, é que a gente foi buscar aquele cidadão que estava invisibilizado, que estavam territorialmente excluídos, que estava na Grota, que estava lá na favela do Sururu, do Peixe, da Muvuca, lá na Lagoa, que hoje mora num apartamento, né, como a Vanessa, que era do Sururu de Capote. Então, a gente fica muito feliz de ter percorrido cada pedacinho desse chão honrado. E eu lhe digo e repito, aqui, como eu dei a entrevista, eu estou ainda mais animado, com ainda mais vigor, porque essa vitória extraordinária, ela traz para a gente esse ânimo diferenciado, né, Douglas? Bom, então, qual será a sua prioridade a partir de 1º de janeiro de 2025? Primeiro, né, se o senhor for candidato ao governo ou a outro cargo, o senhor terá 2 anos pela frente. Se o senhor optar em permanecer, terá mais 4 anos pela frente. Qual será a prioridade do prefeito reeleito JHC a partir de 1º de janeiro de 2025? Para 2 ou para 4 anos? Olha, nós vamos ampliar o número de restaurantes populares, né? Nós distribuímos 3 milhões de refeições, eu quero chegar a 6 milhões de refeições. Vamos ampliar o Corujão da Saúde, né, o atendimento até mais tarde, até às 9 horas. Então, a gente vai levar para mais unidades de saúde. A última que nós ampliamos, que foi a 23ª, foi agora no Bom Parto. A gente quer chegar a mais unidades de saúde. Nós vamos fazer o nosso BRT da cidade, que vai ajudar na mobilidade, no transporte de massa. 80% dos 650 mil usuários mês que nós temos em Maceió vão ser beneficiados com o BRT. Nós vamos ter 68 linhas alimentadoras, nós vamos ter 23 estações ao longo do BRT, que vai ser esse rapidão, ônibus climatizados. Hoje a gente tem 100 geladões, a gente vai para 450 geladões, Douglas. Então todo mundo vai andar com ônibus com ar-condicionado. Então é uma estratégia ousada, moderna, mas que a gente vai fazer uma reparação histórica ao povo trabalhador da nossa cidade, que já sofreu muito, né, dentro dos ônibus da nossa cidade,
esperando em pontos de ônibus, com um sistema precário, sem qualidade, sem conforto. BRT-7 até quando? São 2 anos, né, a partir do momento que se inicia a obra, e a gente quer iniciar a obra antes do fim do ano, né? Então agora a gente vai parar, passando agora o período, a gente já vai sentar e já vai definir a data para a gente dar a ordem de serviço e começar. Ele vem pela Duval de Góes Monteiro e Fernandes Lima, pelo canteiro central, o que vai ser muito bom, que vai liberar, né? Como hoje existia, né, sempre existiu ali a faixa azul, acabou que muitos comércios que ficavam ali, oportunidades de emprego, você vê muitas lojas que antigamente estava aluga-se, vende-se, enfim. Então, o que a gente quer é que a gente traga mais oportunidades e que a gente estimule aquele potencial, tanto na Fernandes Lima, na Duval de Góes Monteiro, ali na parte alta. A gente vai ter uma grande obra que é a linha verde, que vai ligar a Duval de Góes Monteiro à Via Expressa. A gente vai recapear toda a Via Expressa. Sim. Vamos ampliar também o número de ciclovia, vamos ampliar as ciclovias. Nós tínhamos 30 quilômetros, né, vamos para 80 quilômetros. Então, tudo isso reforça o pacto pela mobilidade que nós temos. Queria só trazer, Douglas, antes de encerrar também, você falou das prioridades, mas 3 programas gigantinhos, ampliar a oferta de vagas, tá, com prioridade de creche com 6 refeições diárias, em tempo integral. Mercado da produção. Seria as próximas perguntas, mas pode ir falando, vamos lá. Você falou BRT. Mercado da produção é um problema muito sério, grave. Na sua primeira candidatura a prefeito, nessa agora, o senhor conseguiu ser eleito, né, nessa. O senhor falava, né, de reforma do mercado, saiu o projeto passou por adaptações. Esse novo mercado da produção sai mesmo agora? Porque é um absurdo. A gente vai fazer as compras, sofre demais. Quem trabalha lá sofre demais. Não é um problema novo, é um problema antigo e também a gente sabe, não é uma obra fácil, não é uma obra barata. Isso. E aí, Douglas, eu lhe digo com toda sinceridade, você vai hoje no mercado da produção. Você lembra, por exemplo, o mercado da produção nem banheiro tinha. Praticamente, você chegava lá, era uma condição insalubre. Se você chegar lá, você vai ter um banheiro com ar-condicionado hoje. Quem visita o mercado da produção. Eu poderia muito bem fazer uma reforma, mudar a parte elétrica, fazer uma reforma aqui, acolá, né, colocar umas bombas, fazer alguma coisa da parte de drenagem, entreguei a reforma. Mas eu não queria fazer isso. Eu queria fazer algo transformador. E esse projeto que nós concluímos, ele é transformador. Então, eu poderia, para a eleição, se eu fosse ali pensar politicamente e com aquela visão estreita, eu poderia muito bem ter feito, né, essa reforma, essa pequena reforma. Não, reformei, entreguei aqui, cumpri aqui, né, com o que a gente tinha colocado lá atrás. Mas não, eu queria entregar um projeto bem feito. Então, toda a sondagem de solo por ali ser lagoa, ela é mais complicada. Então, você vai fazer o estudo geológico, então envolve um estudo bem mais criterioso. Então, quem é técnico que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Tanto é que o mercado do Benedito Bentes, por exemplo, a gente já está fazendo um novo, né? O mercado público do Benedito Bentes. A reforma do mercado Jacintinho também já começou. A reforma no mercado tabuleiro, que inclusive vai ser feita com uma emenda do senador Rodrigo Cunha, que é nosso vice, também vai ser licitado e vai iniciar. Então não haveria motivo da gente não fazer isso no mercado da produção, mas é um projeto muito maior. Qual é o maior desafio? Você tem gente e o mercado da produção já tem uma clientela que é enorme. Você mesmo com toda a dificuldade, por exemplo, não deixa de ir. Claro. Não é? Então imagine agora aquele mercado completamente reformado, que na verdade será um novo mercado, né? Porque o projeto é diferente daquela área que está... Tem prazo, prefeito? Até o final do ano nós vamos licitar. Eu quero licitar até o fim do ano para a gente poder começar as obras já no próximo ano. É uma obra de 200 milhões de reais. Né? E quanto tempo ela duraria? Deve demorar uns 3 anos para ficar ele 100% concluído. Mas o que é legal... Tem outro local ou é no mesmo mercado? No mesmo local. E vai ficar funcionando o mercado e a obra sendo tocada? É isso que quer dizer. Como ele vai ser modular, onde hoje é o atual mercado, ali vai ser o estacionamento. Entendeu? Sim. Então a gente vai usar, porque aquilo é uma área grande, é uma área boa, né? A gente tem um espaço significativo, então a gente vai utilizar outra área, outro trecho, né? Outra
poligonal, né, de toda essa área para poder fazer o mercado. Então, o mercado vai continuar em funcionamento, então ninguém vai ter seus negócios prejudicados. E caso tivesse o negócio prejudicado, a prefeitura ia chegar para ajudar essas pessoas, né? Então, vai ser uma obra bem feita, era uma obra modular, então a gente fica, enfim, feliz. Eu sempre costumo dizer que eu exercito o Tribunal da Consciência. Eu estou fazendo tudo o quanto é possível, né? Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o melhor para as pessoas, o melhor para os mais pobres, o melhor para quem mais precisa. Estou. Claro que a inquietude, né? As pessoas geram expectativas sobre, né, esses grandes projetos, mas a gente tirou. O maior símbolo dessa mudança foi o Parque da Lagoa. A gente conseguiu tirar 3.500 barracos e construir apartamentos para essas pessoas. Uma obra super complexa também, né? E hoje estão vivendo com dignidade. Se a gente conseguiu tirar do papel Renato Salgadinho, né, que a gente vai agora revestir todo o canal e fazer a obra urbanística, né? Eu não sei se você ia falar. Não, mas tudo bem, pode continuar. Seria também outro assunto, a história de Salgadinho, né? Uma obra que começou, também uma obra grandiosa, tiveram entraves, né? Inclusive é bom deixar claro, o senhor disse que entraves técnicos, mas também entraves políticos, né? Eu acompanhei essa sua frase ao longo, né, desses últimos meses. Quando é que termina o Renasce Salgadinho, a importância dessa obra para todos nós? Um canal que corta a cidade, que desemboca no mar, que é cartão postal e que é inaceitável ver aquelas cenas absurdas, seja quando não chove e, pior ainda, quando chove. Na verdade, Douglas, ele é um canal de esgoto a céu aberto, né? Então, vamos lá, né? Houve a concessão de saneamento, né, por parte do Estado à empresa BRK. Tá? Aprovaram um projeto de lei na Assembleia Legislativa e tiraram praticamente os poderes que a Prefeitura tinha sobre isso. A conta ficou mais cara para o cidadão, né? Então a gente pega contas aí absurdas, então essa sanha arrecadatória da empresa é algo absurdo. As pessoas que estão me ouvindo sabem disso e os investimentos não estão sendo feitos. E nós estamos fazendo, inclusive, investimento que era para a própria BRK estar fazendo. Só que a gente vai fazer toda a parte da coleta desse esgoto e levar até a estação de tratamento, a gente vai deixar na porta de casa. Olha aqui, BRK, receba o esgoto e faça o tratamento e você dê destino ao emissário submarino, tá? Que tem capacidade para isso. Então é isso que nós estamos fazendo. Mas ao invés disso, aí chega-se ao absurdo de ter um movimento contrário a isso, mesmo após ter tido uma liberação no início do projeto para a gente fazer a conexão dessa última milha que faltava de toda essa tubulação, porque é uma obra invisibilizada, porque todo esse tronco coletor, toda essa obra que a gente fez, pegando todos os riachos que chegam na bacia do Salgadinho, Sapo, Gulandi, Águas Férreas, tudo isso, que é uma obra submersa, todas essas tubulações elas já estão conectadas, já está na frente da estação de tratamento da BRK ali na Praia da Avenida. Mas a gente não consegue conectar, ou seja, eles não recebem o esgoto porque o IMA, que é um órgão técnico, então eles na verdade, eles se protegem disso, advoga para a BRK, isso é muito estranho, né? Então eles fazem um jogo combinado que é muito feio, que prejudica a população, mas que eu preferi, Douglas. Eu falei, eu não vou expor isso de uma maneira para não parecer picuinha, briga política, e a gente travou no âmbito que a gente poderia travar essa batalha, que era na justiça. E após 7 meses, a gente conseguiu a liberação parcial para a fase de testes. Então, a fase de testes, ela deve começar quando? Não, ela já começa agora, a gente está concluindo, né, o 5º sistema de bombeamento. Então, a estação maior, que é essa estação mãe, né, que fica dentro ali do Vale do Reginaldo, que vai para uma linha de recal, que vai levar até o emissário submarino, ela ficando pronta, a gente aciona os testes que a gente precisava fazer nas bombas, sem que precisasse dessa conexão última, a gente já fez. Agora, essa superestação, a gente faz o teste dela e aí, após os testes que nós fizermos, a gente começa a fazer o revestimento de todo o canal, funcionando tudo, reveste-se o canal, que a gente já começou, inclusive, esse processo, e depois vem um projeto de inteligência urbanística, semelhante ao que fizemos na Praça Centenário. O projeto é muito parecido, que hoje é o Parque do Centenário. Virou um pointer nos últimos dias, né? Tá uma loucura. Você passa lá, tem gente de manhã, de tarde, de noite, ou tirando foto, ou passeando, ou tomando banho lá, naquelas fontes que o senhor
colocou. Mas sabe o que é legal aquelas fontes? Porque a criançada adora. Por quê? Porque os pais ficam tranquilos, deixam as crianças tranquilas lá, porque esse contato com a água é um estímulo muito importante. Uma cidade, né, como Maceió, uma cidade em alguns períodos que, inclusive, a gente sabe que a temperatura sobe bastante, especialmente no verão. E agora vai subir ainda mais, né? E não tem o perigo de afogamento, entendeu? Porque você vai para piscina, há um risco. E ali não. Então você tem os estímulos muito semelhantes, você tem uma interação entre a criançada muito legal, muito bacana. E as áreas de convivência, a gente está fazendo 200, Douglas. Né? Entre areninhas e praças. São 200 novas áreas de convivência. A nossa audiência louca querendo saber outras praças do Centenário com projetos parecidos surgirão em várias partes da cidade, porque quem passa não pode parar porque está de carro, né? Mas naturalmente olha e fala, o negócio ficou bom, e realmente ficou muito bonito. Vão sim surgir. Você falou em 200? São 200 novas áreas de convivência. Né? Então, todas as areninhas, ela vem com praças. Né? Então, a gente tem 60 nessa primeira etapa. Né? E nós estamos fazendo reforma de 150 praças ou novas praças. Então, essas áreas de convivência, elas estão por toda parte, sobretudo na parte alta da nossa cidade. E novos parques nós vamos fazer. Por exemplo, o Parque Linear do Bio, que a gente vai inaugurar agora a segunda etapa, vai lá, Douglas, depois, é espetacular. Então, você chega lá, você vê as pessoas, é o direito à cidade, as pessoas saindo de casa para se conectarem. Vizinhos que não se conheciam, crianças que nunca tinham interagido, que ficavam no celular, que, enfim, não tinham o que fazer. Então, isso vira uma panela de pressão na cidade. Isso aí gera o quê? Violência doméstica, outros, né? Na verdade, outros problemas psicológicos, problemas a falta de convívio, né? O ser humano é um ser político, de contato, de interação. E quando você perde isso, você brutaliza a cidade. Então, as áreas de convivência, elas animam o cidadão. E, sobretudo, também porque ela dá a possibilidade, quando você requalifica essas áreas, você consegue também melhorar todo o entorno. Isso gera oportunidade de negócios, novos empregos, e valoriza os imóveis. Dá uma movimentada grande, né? Grande. Prefeito, voltando agora para o assunto eleições, a Câmara de Vereadores de Maceió, que foi eleita, a ampla maioria está com o prefeito JHC. A pergunta é a Câmara dos seus sonhos? Sempre, assim, a eleição passada, nós fizemos 3 vereadores. Né? Nós fizemos 3 vereadores. Agora nós fizemos 11. Né? Então, na história, é o maior número, né, de vereadores num partido da história de Maceió. Além da votação ter sido uma votação histórica, maior da nossa história. Então, isso vai dar possibilidade, com certeza, de governabilidade. Né? Então, a Câmara tem um papel fundamental nessa chamada governabilidade. Isso, né? E o presidente Galba, ele foi um parceiro, apesar de jovem, mas assim, uma maturidade institucional, política excelente. Então a gente conseguiu fazer um bate-bola aí, né, para o futuro de Maceió muito bacana. Então, com os pés no chão, sem vaidade, todo mundo contribuindo para essa nova construção de Maceió. Então foi muito bacana o que a gente viu, uma relação respeitosa, harmônica, sem entraves, né, sem estar criando embaraços, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer o papel da Câmara. Prefeito, a Câmara tem um papel importante, mas tem uma turma lá que lhe ampara na chamada também governabilidade, são os secretários. Vem mudanças, vem novas pastas, ou é cedo demais para a gente falar sobre isso? Não, é cedo, mas mudanças sempre existem, né, no secretariado, mas pode ter certeza que toda mudança que houver vai ser para a gente poder melhorar, né, para a gente poder fazer ainda mais. Sempre eu digo, olha, para trabalhar comigo, pode ser técnico, né, você pode ser um cara extremamente dedicado aos estudos, né, ser uma pessoa profunda, né, nos assuntos. Pode ser especialista, pode ser o que for, mas tem que gostar de gente. Você não pode, né, ser um secretário, você não pode trabalhar no poder público e não gostar de atender as pessoas, de ouvir as pessoas. Então, eu sempre reforço, vocês me virem na rua,
pode falar comigo, me peguem pelo braço, né? Me tragam alguma demanda, me tragam algum pleito. Porque muita gente chega assim e diz, quando é que eu posso ir lá na prefeitura? Olha, fale comigo. Ali é a prefeitura, é o prefeito que está na sua frente. Né? Converse comigo, né? Traga ali a sua demanda, o que você precisa para a sua grota, para o seu bairro, na parte alta que a gente vai estar fazendo. Eu sempre sou muito sensível a essas demandas que vêm de quem sofre na pele, os dramas, né? Quem está inquieto com alguma situação. Hoje mesmo a gente vai lá na Casa do Idoso, não tinha políticas públicas para o idoso. A gente vai inaugurar, né? Então a Casa do Idoso vai ser um abrigo para esses idosos, então a gente vai ter várias atividades, inclusive cuidar da saúde desse idoso. A gente vai ter um papel fundamental também na educação, para eles continuarem, né, com as suas habilidades e com os estímulos nessa idade, né, fazer com que a parte motora, coordenação, tudo isso a gente dê o devido cuidado. Né? A população está envelhecendo, então esse trabalho não pode parar. Então, é cuidando desde a criança que a gente agradece, né, a criançada, a juventude, que se mobilizou muito em torno da minha candidatura toda vez, né, que eu falo, eu me emociono, porque foi algo assim incomparável, né? Então no Brasil a gente não viu uma mobilização tão grande da criançada, tão grande assim da juventude, né, em prol de uma eleição, e a pureza, né, da criança, né, a verdade que traz. E hoje eu tenho uma filha, Maria Helena, né, que a gente sabe o quanto muda as nossas vidas quando a gente se torna pai. Eu já tinha uma sensibilidade muito grande em relação a isso, e aí isso daí veio com ainda mais força. Então, por isso, quando eu vejo aquelas crianças ali brincando naquelas fontes, quando a gente vê as crianças cheias de... as praças, né, e essas áreas de convívio cheias de criança, cara, eu fico imaginando onde é que estavam essas crianças agora, né? Quando eu vejo lá os gigantinhos, as crianças o dia inteiro, eu digo, onde é que elas estavam agora? Porque muitas vezes está sendo, infelizmente, na exclusão, vem o abuso, vem o abandono, vem a falta de perspectiva. E você dando educação na idade certa, você alfabetiza na idade certa e você evita a evasão escolar. Porque quando você não alfabetiza na idade certa, Douglas, por isso que os gigantinhos é tão importante, há uma dificuldade na aprendizagem que o jovem faz. A vida inteira ele vai sofrer. Sai da escola. Prefeito, se não tiver uma base boa. Para a gente fechar, nós estamos em 7 de outubro de 2024. O senhor já está em 2026. A política sempre tem essa frase, olha, a gente está aqui, mas os políticos estão sempre lá na frente. O senhor será candidato ao governo do estado de Alagoas, ou será candidato ao Senado da República, ou será candidato a deputado estadual, ou candidato a deputado federal, e todos os cargos, ou então será candidato a presidente, a vice-presidente, todas as opções. Mas trazendo bem aqui, que é a eleição completa 2026, o senhor será candidato ou não? Eu fui candidato a prefeito de Maceió, eleito no primeiro turno, e sou candidato a trabalhar mais por Maceió, para fazer ainda mais. Olha a quantidade de projetos que a gente colocou aqui. Imagine a minha responsabilidade agora de ter sido, né, o prefeito mais bem votado nas cidades com 1 milhão ou mais de habitantes. Então, do Brasil, né? Então, isso é um número bastante expressivo, significativo. Então, essa legitimidade me dá mais ânimo para a gente continuar. Então, sou candidato a continuar o trabalho. E eu queria, viu, Douglas, antes de terminar, agradecer essas pulseiras que eu estou usando aqui. Eu recebi de 2 crianças que fizeram para mim, eu queria agradecer a elas. Mostra aí, ó, para nossa câmera pegar, mostrar. Aqui, ó, queria agradecer a elas pelo carinho. Então, é o símbolo desse carinho e dessa jornada que a gente está construindo para o futuro de Maceió. Douglas. Muito obrigado. Obrigado. Saúde, boa sorte, parabéns. E nós esperamos muito mais trabalho. Abraço para o senhor, felicidades, até a próxima, tá? Até mais. Até mais.